Oi, gente, tudo bem? Eu tava aqui gravando aula pro meu novo curso online e conforme eu fui passando o conteúdo do curso, acabou vindo o filme na minha cabeça, lá do início, lá de todos os momentos difíceis. E aí eu fiquei com essa vontade de vir contar aqui a minha história, as minhas dificuldades pra vocês. Na verdade, eu gostaria de passar ele no curso também, mas como o curso já tem bastante conteúdo e a ideia do curso é que ele seja bem objetivo, aí eu preferi trazer aqui pro YouTube, e aí as minhas alunas e não alunas podem ter esse acesso à minha história, né? Para ser uma forma também de inspiração, motivação para quem está começando ou até mesmo para quem já está há um tempo na área, mas que está passando por um momento difícil. Já tem um vídeo aqui onde eu contei um breve trechinho da minha história e bastante gente me mandou mensagem falando que depois de ouvir, né, o que eu tinha passado e como eu superei isso, elas se sentiram mais motivadas. Mas como eu falei, foi só um pedacinho desse tamaninho. E eu espero ser bem breve no que eu vou contar aqui pra vocês, então eu realmente vou tentar não me ater a muitos detalhes. E assim, dessa forma, vocês vão conseguir entender que não é fácil pra ninguém e que a vida não é um mar de rosas, mas você precisa prosseguir. Bom, eu vou começar contando a minha história dos 16 anos pra frente, tá? Que é quando a área da beleza já estava inclusa na minha vida. Quando eu tinha 16 anos, eu já tinha boas noções de maquiagem, então eu maquiava muito, maquiava amigas e tal, mas ainda não ganhava um dinheiro, assim, uma renda considerável com isso, né? Então era uma mistura de hobby e consegui uns troquinhos ali. Eu nasci e cresci num lar muito difícil, numa família muito desestruturada, sérios problemas familiares. E quando eu tinha 16 anos, por conta desses problemas familiares, eu resolvi sair de casa. Eu não me arrependo dessa decisão, porque com certeza foi a melhor coisa que eu poderia fazer naquele momento por mim. E aí eu entrei num relacionamento muito difícil, eu era muito nova, ele também tinha uma criação, ele tinha outra, eu tinha algumas prioridades, ele tinha outra, e no final, quando os dois estavam juntos, isso não funcionava. Na verdade, era um inferno. Foi nessa época, com 16 ali para 17 anos, que eu comecei a trabalhar num quiosque de cosméticos. Então, nesse quiosque de cosméticos, eu fazia maquiagem nas clientes, fui aperfeiçoando, fiz cursos também, conheci mais sobre produtos, conheci mais sobre a área da beleza. E ali foi, de fato, onde eu comecei a ganhar dinheiro trabalhando na área da beleza. Saí desse quiosque, fui trabalhar numa loja de bijuterias, porque essa loja de bijuterias, na época, ofereceu R$200 a mais do que nesse quiosque. Vocês podem pensar, tá, mas era só R$200, você ia deixar de trabalhar com a área da beleza. Sim, gente, só que na época, R$200 pra mim fazia muita diferença. Na verdade, se eles tivessem oferecido R$50 a mais, eu tinha ido. Cada dinheirinho que entrava era contadinho. E lá eu percebi que atendimento ao público eu gostava, trabalhar com pessoas eu gostava, mas o que eu gostava mesmo era da área da beleza. Ainda trabalhando nessa loja, bem, ensino médio, comecei a fazer faculdade de designer de interiores. Então, a mesma coisa da faculdade, eu gostava do conteúdo, mas quando chegava na parte prática de desenhar planta e tudo mais, eu odiava. Então, decidi sair dessa loja num ato de loucura, decidi trancar minha faculdade, o valor que eu pagava a parcela da minha faculdade, comecei a pagar mais cursos de beleza, saí lá da loja e falei, olha, vou trabalhar como maquiadora com atendimento a domicílio. Nesse período que eu trabalhei nessa loja, eu já fazia alguns free ali, alguns extras fazendo maquiagem. Mas o meu salário ele não era composto apenas pela área da beleza, né? E aí ia na casa das clientes, ia trabalhar nesses salões. Comecei com bem poucas clientes, na verdade com quase zero, e eu obtive um resultado muito rápido. Em questão de 2, 3 meses que eu tinha saído da loja, eu já ganhava o dobro do que eu ganhava na loja como salário fixo, então eu tava com a minha agenda cheia. Lógico, não foi, apesar de ser rápido, não foi fácil. Por quê? Porque eu comecei com produção de conteúdo naquela época já. O Instagram ele não era bombado como era hoje, mas naquela época era o Facebook. Então tinha os grupos aí da minha cidade de profissionais que anunciavam os seus serviços, vendiam coisas, e lá eu postava todo dia, anunciava os meus serviços, me maquiava um lado e o outro não, tirava foto, postava. Eu estava sempre divulgando o meu trabalho, chamava pessoas, maquiava, tirava foto. Então eu usei muito do Facebook para divulgar o meu trabalho e deu muito certo para mim na época. Por isso que em 2, 3 meses eu já estava ganhando o dobro do que eu ganhava na loja. Mais ou menos nesse período também, de alguns meses após sair da loja, uma escola me chamou para dar aula de maquiagem lá. Eu era menor de idade ainda, porém como eu já tinha experiência maquiando pessoas
lá no quiosque de cosméticos que eu trabalhei, depois já estava alguns meses trabalhando como maquiadora definitiva, então eu já tinha uma experiência muito boa com maquiagem, e fora que cursos eu fazia vários, tutoriais do YouTube, zerava tudo. Então eu era menor de idade, mas eu tinha um conhecimento muito bom, porque eu estava sempre buscando aperfeiçoar a minha técnica. Então, por eu buscar muito conhecimento, acabava que eu tinha um domínio sobre a área da maquiagem. Fiz uma entrevista com o diretor da escola, ele se impressionou bastante, tanto com o meu jeito, ele elogiou, falou que eu tinha talento para lidar com pessoas, já trabalhava com público antes, né, na loja, depois indo na casa das clientes, mas também ele olhou para mim, ele sentiu que eu ia ser boa para essa função. Acho que ele viu que eu realmente estava muito animada, muito empolgada para isso, e na verdade eu estava transbordando felicidade. E aí passei na entrevista, consegui um emprego como professora, porém lá eu não seria registrada. Então, eu trabalharia atendendo as minhas clientes a domicílio e também lecionando cursos nessa escola. Então, seriam as duas coisas em paralelo. E assim eu fiquei, eu acho que quase 4 anos. Então, a minha renda era muito boa. Eu só ia na casa das clientes, fazia maquiagem, penteado. Era essa forma que eu fazia de atendimento e dava aula nessa escola. Apesar da minha vida profissional estar muito boa, a minha vida pessoal estava péssima. Por alguns momentos nesse período, eu tive alguns picos de depressão. Eu estava com problema com a minha imagem, então eu não me aceitava, eu tinha engordado alguns quilos, eu me achava feia. A pessoa que estava comigo também não me ajudava. Na verdade, essa pessoa sempre estava ali cutucando, pedindo para que eu emagrecesse, tentando, por meio da pressão, fazer com que eu perdesse peso, e isso me destruiu por inteira. Então não só o meu relacionamento com ele estava ruim, mas como me destruiu. Então eu me agarrava 100% ao trabalho. A vida pessoal estava um caos, mas a minha vida profissional estava muito alinhada. Então isso me fazia ficar horas a mais nessa escola onde eu trabalhava, que era sem registro, mas eu ia antes do meu horário de aula, ficava depois do meu horário de aula para tentar fugir de casa um pouco. Então isso fazia com que eu afundasse um pouco mais no trabalho, e isso me trazia os retornos profissionais. Eu tinha 21 anos, acho que 20. Ai, gente, eu tô fazendo resumão por cima, tá, gente? Porque é muita coisa pra contar pra vocês, assim, de forma detalhada. Eu não me lembro se foi no meu aniversário de 20 anos ou no meu aniversário de 21. Enfim, mas bem no dia do meu aniversário, eu recebi o maior presente da minha vida, que foi o término daquele relacionamento que não fazia bem nem pra mim e nem pra ele. Que muita gente iria ficar triste. E na verdade eu olho para aquilo e eu falo assim, meu Deus, isso deveria ter acontecido antes, muito antes. E para mim foi libertador. Quero deixar aqui um lembretezinho, tá, gente? Antes mesmo de ter o fim, eu já tinha começado a focar em mim, começado a fazer academia, passei a me maquiar todos os dias, passei a cuidar mais do meu cabelo. Antes mesmo de terminar esse relacionamento, eu consegui me priorizar. E isso foi o que me ajudou muito a encerrar esse ciclo. Então, se você está me assistindo, você está passando por um relacionamento difícil, você está passando por um relacionamento tóxico, você está infeliz no relacionamento, na maioria das vezes as mulheres que estão passando por essa fase, elas não têm disposição para se cuidar, elas não têm disposição para se priorizar, e realmente é difícil, eu sei, eu passei por isso. Mas, em primeiro lugar, para você sair de um relacionamento difícil, você tem que se priorizar. E eu quero acrescentar uma coisa aqui para vocês também. Quando eu tava nesse relacionamento, eu tentava compartilhar com meu ex coisas que eu gostaria de fazer pelo meu trabalho, pelo meu futuro. Eu falava, olha, eu gostaria de abrir um ateliê aqui no centro da nossa cidade. Queria que ele fosse assim, que ele fosse assado e tal, tal, tal. E aí ele falava, ai, Fábio, para de sonhar, porque a gente nasceu pobre, a gente vai morrer pobre, porque você fica se frustrando, você sonha demais, você pensa alto demais. Então ele sempre me colocava para baixo. Inclusive, quando eu disse que iria sair da loja para trabalhar de forma autônoma com maquiagem, ele ficou possesso, ele falou que não, isso não era um trabalho, isso era um bico, que trabalho era de carteira registrada, que trabalhar por conta era um bico, era preguiça de trabalhar.
E aí depois, quando eu comecei a ganhar bem, ele não questionou mais, mas sempre quando eu falava pra ele que eu gostaria de abrir algo, quando eu compartilhava com ele sonhos que eu tinha pro meu futuro, ele falava que era besteira. Quero acrescentar aqui também que todos os sonhos que eu falava pra ele, que eu ouvia que era besteira, hoje todos eles se realizaram. Hoje eu não só tenho um ateliê no centro da minha cidade, como eu moro no centro da minha cidade, hoje eu tenho um ateliê muito maior do que eu imaginava, hoje eu moro numa casa muito maior do que eu imaginava, hoje eu tenho um carro muito melhor do que eu queria, e assim por diante, gente. Então as coisas que chegaram na minha vida, depois que eu saí desse relacionamento que me aprisionava, as coisas que chegaram na minha vida foram só bênçãos, e bênçãos muito maiores do que eu imaginava. Só que para essas bênçãos chegar, fui testada durante muitas vezes. E eu fui forte, gente. Chorava, secava as lágrimas e vida que seguia. Especificamente, depois que eu saí desse relacionamento, quando começaram os testes, eu terminei meu relacionamento em setembro e eu ainda dava aula na escola e atendia as minhas clientes fazendo maquiagem a domicílio. E aí, acabou o ano, tudo normal, tudo perfeito, mil maravilhas. Saí praticamente sem nada daquele relacionamento. Ele ficou com a maior parte, com as coisas mais caras ficaram pra ele. Ele ficou com o carro, ficou com boa parte dos móveis. A casa onde a gente morava foi construída no terreno que era do pai dele, então também a casa também ficou lá pra ele. Eu fui pagar aluguel, comprei um Gol bolinha, mais velho do que a minha idade, cheio dos problemas, que ficava caindo o escape, que vivia me deixando na mão. Comprei parcelado ainda, com juros absurdos, mas era o que dava. Eu precisava de um carro porque eu tinha que atender as minhas clientes a domicílio, então eu precisava de um carro, por mais velhinho e problemático que ele fosse, era o que dava para aquele momento e eu realmente precisava dele, né? E fui morar numa kitnet, uma kitnet onde tinha um quarto, um banheiro e uma cozinha, mas era uma coisa assim muito pequenininha. Tanto é que no quarto ou você colocava a cama ou você colocava um guarda-roupa, não tinha como você colocar as duas coisas porque não cabia, então era um lugar bem pequenininho, bem simples. Mas eu fui muito feliz lá, porque pra mim foi assim, o início de uma vida nova. E eu sabia que estava difícil ali naquele momento, mas eu sabia que eu ia dar a volta por cima. Eu sabia que eu ia conseguir. Eu separei em setembro. Quando foi dezembro, entrei de férias da escola. Quando foi em janeiro que eu voltei para trabalhar, essa escola me disse que eles não iriam mais trabalhar com cursos de beleza. Porque essa escola ela dava curso de beleza, curso de informática, dava vários cursos e eles decidiram ficar só com a parte de informática e outros cursos técnicos e eles iam transformar a sala de estética em uma sala de informática, se eu não estou enganada. E automaticamente, como eu dava curso de beleza, eu estaria na rua, né? Eu estava na rua. Eu não era registrada, então não tinha décimo, não tinha férias, não tinha nada. Pedi, pelo amor de Deus, para eles acharem qualquer outro serviço para mim fazer lá dentro, qualquer outra função. Eles explicaram que também estava ruim para eles financeiramente, então eles também não poderiam estar fazendo. Eu cheguei naquele momento de desespero, porque como eu não era registrada e as horas que eu tinha trabalhado em dezembro eu recebi em dezembro, ali em janeiro, quando eu voltei a trabalhar, que eu tava esperando começar de novo para receber as minhas horas e tal, que a parte da escola era o que eu tinha fixo, e eu cheguei lá e eu descobri que eu não tinha mais, para mim foi um desespero muito grande. E o principal problema é que para quem trabalha com maquiagem, em janeiro, o movimento para maquiagem é muito baixo, é muito pouco. Então eu não tinha clientes para me atender com maquiagem, eu não tinha aula mais para dar, porque a escola encerrou a turma de beleza, né, as turmas de beleza, e aí eu tava lascada mesmo, assim. E eu saí distribuindo currículo pela minha cidade. Primeiro, ninguém contrata, então nem chamada para fazer entrevista eu fui para começo de conversa. Era janeiro, então janeiro o movimento é fraco, ninguém contrata, empresa não contrata, comércio não contrata. E deixei em salões, para os salões de janeiro é fraco, os salões também não me chamavam, eu estava desesperada, eu não sabia o que fazer. E foi nesse momento que eu já quase desisti. Talvez não desistiria, mas eu não voltei para a vida dupla de fazer maquiagem no final de semana e trabalhar em outro lugar durante a semana porque ninguém me contratou, porque eu estava desesperada, eu precisava de dinheiro, meu aluguel ia vencer, eu precisava comprar comida, eu tinha conta para pagar. E aí no momento de desespero, e é isso que eu conto para vocês no outro vídeo, no momento de desespero, decidi fazer pé e mão no valor muito abaixo do que as manicures cobravam na época. E foi isso que me salvou, eu consegui muito dinheiro muito rápido, graças a Deus. Paguei todas as minhas contas, sobrou um dinheirinho ainda para mim comprar comida para mim passar o mês.
E aí logo depois disso, tiveram outras situações que foram apertando também, mas eu fui me virando. E até então, não estava trabalhando em nenhum lugar, estava fazendo pé e mão, sobrancelha e maquiagem, quando aparecia eu fazia também. E aí, uns 2 meses depois disso, uma loja do comércio me chamou para ir trabalhar, e aí eu não pensei 2 vezes e fui, né, gente? Porque como eu tava nessa situação aí, começo do ano com poucas clientes, morando sozinha, conta para pagar e responsabilidade, apesar de eu estar divulgando muito os meus serviços, mas o meu atendimento era a domicílio, ia na casa das clientes, começo do ano é devagar mesmo, então tinha as clientes, passava fome, pagava as contas, mas ficava sempre com aquela incerteza, será que eu vou ter o suficiente? Será que eu vou conseguir? Será? E aí como essa loja chamou, decidi trabalhar nessa loja. E essa loja era uma loja de cosméticos também, então viram meu currículo, gostaram, me chamaram, porque, né, já tinha experiência na área. Gente, trabalhei nessa loja 2 meses, e assim, foi muito complicado, porque nessa loja eu tive um problema de saúde muito grande. Minha doença era visível também, as pessoas conseguiam ver, então as clientes mesmo falavam pra mim, menina, você precisa ir no médico, e enfim. Quando o dono da loja me dispensou, ele me dispensou com as seguintes palavras: Fábio, eu tô te dispensando porque você tá com esse teu problema aí, a gente sabe que você não tá mentindo, porque a gente vê que você está doente, porém eu estou precisando de uma funcionária que possa ficar na loja. Ou seja, eu fui mandada embora porque eu estava doente. Aí ele falou, não, mas não se preocupa, porque eu vou te indicar para não sei quem e tal, mas aqui pra mim a gente só tem poucas funcionárias, então a gente precisa de uma funcionária saudável. De novo estava eu lá na beira da rua, com menos clientes ainda, como eu trabalhava nessa loja de segunda a sábado até meio-dia, eu tive que reduzir as minhas clientes de maquiagem, as minhas clientes de unha eu dispensei também, então eu tava mais na merda ainda, pior do que antes quando eu entrei nessa loja. E na verdade eu me senti muito humilhada e muito mal por ser dependente de alguém. Por quê? Porque lá na escola onde eu dava aula, eles não me mandaram embora porque eles eram pessoas horríveis, ou porque eles colocaram outra pessoa no lugar. Eles decidiram encerrar os cursos de beleza, eu não era registrado, então eles também não tinham obrigação nenhuma, né? Mas eu dependia, o meu salário fixo, né, o meu faturamento dependia deles. Depois nessa outra loja, eu abri mão das minhas clientes de unha e sobrancelha que eu atendia durante a semana para trabalhar nessa loja. Então também fiquei dependente de um salário. Eu falei, eu não vou aceitar mais ficar dependente do salário de ninguém. Eu vou fazer o meu salário inteiro. Eu já fazia antes atendendo as minhas clientes a domicílio, mas sempre tinha um salário fixo que era fornecido por outra pessoa como um complemento. Eu falei, não vou aceitar mais, a minha renda vai vir 100% do meu trabalho, sem depender de ninguém. E lembra que eu contei que eu morava numa kitnet, certo? Aluguei um apartamento de 3 quartos, cozinha gigante, que cabia cozinha e sala, e mais uma sala extra. E quando chegava nesse apartamento, na porta de entrada tinha uma sala à esquerda, que era uma sala gigante, e aí tinha uma outra porta para dar o acesso ao restante do apartamento. Ou seja, a sala de estar do apartamento era separada da cozinha, era separada dos quartos, era separada do banheiro. E aí eu vi aquilo ali no site da imobiliária e falei, gente, é perfeita. Vou ter o meu ateliê em casa. Não sabia como ia pagar o aluguel, porque era, acho que 300 ou 400 reais mais caro do que a kitnet onde eu pagava. Não sabia de onde ia tirar esse dinheiro, mas eu falei, eu vou ir lá, eu dou um jeito. E no final eu dei um jeito, chamei outras 2 amigas para morar comigo, porque o apartamento tinha 3 quartos, a gente dividiu o aluguel ficou bem em conta, tanto para mim quanto para elas também. Tenho o meu primeiro estúdio, meu primeiro salão lá, e o meu salão foi montado com uma cadeira usada de cabeleireiro, toda enferrujada, que eu paguei 80 reais, 4 caixotes de feira, caixote de fruta, que eu pintei, e coloquei 2 caixotes, um em cima do outro, um espelho, que eu também paguei acho que 60 reais, e outros 2 caixotes do outro lado. E essa era a estrutura que eu tinha para dar aula para as minhas alunas, porque foi ali que eu comecei a divulgar aulas particulares. Muito simples. Ai, gente, desculpa. É que sempre quando eu lembro dessa parte, eu fico muito emocionada. Não é tristeza, gente. Essas lágrimas aqui é orgulho. Eu olho pra minha história. Desculpa, eu realmente não achei que eu fosse chorar nesse vídeo.
eu olho pra minha história e eu falo, gente, eu não acredito que eu consegui. Sempre tive muitos sonhos, eu sempre corri muito atrás, mas às vezes parecia que era muito difícil, às vezes parecia que era inalcançável. Ao mesmo tempo que demorou, eu estava tão empenhada no processo de fazer dar certo que eu nem vi o tempo passar. Eu acho que deu para vocês entender, né? Demorou para chegar, não foi em meses, foram em anos para acontecer, mas eu estava tão empenhada no processo que eu não vi que levaram anos. Para mim parece que o que eu tô contando aqui para vocês parece que, sei lá, foi meses. Ah, em janeiro aconteceu isso, fevereiro aquilo, em março aquilo, porque tudo passou muito rápido. Foi assim que eu comecei, foi assim o meu primeiro estúdio, na sala de casa, onde as minhas clientes conseguiam ter privacidade. Mas era isso, gente, era uma cadeira de cabeleireiro enferrujada, 4 caixotes de madeira e um espelho. Esse foi o meu primeiro estúdio, porque era isso que dava pra mim fazer. Questão de meses, eu não tinha mais horário na minha agenda. Não é que um ano depois, gente, eu me empenhei tanto em fazer isso dar certo, eu me empenhei tanto em fazer isso acontecer, que cerca de 4 meses aproximadamente, 5, eu dava aula todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Ah, beleza, Fábio, uma aula por dia? Não, eu dava aula das 8 às 10 da manhã para uma aluna, das 10 ao meio-dia para outra, depois das 2 às 4, das 4 às 6 e assim por diante. Eu tinha várias aulas, inicialmente eram aulas individuais, depois eu não tinha mais muito espaço para colocar, então eu comecei a fazer aulas em dupla. Depois de aulas em duplas, eu comprei mais uma cadeira e aí dava aulas para 4 alunas. Comecei a ter muita procura para fazer dia da noiva também, porém era um lugar muito simples, né? Um lugar pequeno. Atendia algumas noivas lá. Às vezes elas queriam levar as madrinhas e não tinha como comportar todo mundo. Em questão de meses também consegui comprar uma penteadeira, minha primeira penteadeira da vida. Comprei um outro balcão, colocamos um sofazinho de pallet, colocamos papel de parede. Então, assim, questão de meses eu vi o meu negócio crescer numa proporção que eu não imaginava. Mas a dedicação que eu tinha, vocês também não fazem ideia. Então, eu estava muito focada no meu propósito. E eu fiquei nesse apartamento por 10 meses, 11 meses mais ou menos. Nesse período que eu tava nesse novo apartamento, eu e o meu melhor amigo, a gente começou a namorar. E hoje esse melhor amigo é o meu marido. E o que aconteceu? Eu dei uma cachorrinha pra ele. Porém, o meu sogro, quando ele chegou com a cachorrinha em casa, o meu sogro não aceitou ele lá com a cachorrinha. Ele voltou lá pro apartamento onde eu morava com a cachorrinha. A gente conversou um pouco para ver o que a gente ia fazer, se eu ia ficar com ela no apartamento. Conversando, ele me disse uma coisa. Ele falou, Fábio, você não disse que aqui o espaço já tá pequeno? Você não disse que aqui muitas noivas te procuram e você não tem estrutura para receber elas? Por que a gente não aluga uma casa comercial e vai morar em uma casa comercial e divide? Parte faz o teu ateliê e parte a gente mora. E eu achei a ideia sensacional, porque realmente eu já estava um tempo comentando com ele que eu gostaria de ter um espaço maior, tanto para fazer turmas maiores, quanto para receber noivas e etc. Até porque a minha ideia desde sempre, né, sempre foi ter um espaço físico e tal. Foi lá no apartamento que eu comecei, eu sou muito grata a isso. Mas eu queria sim uma evolução e aí a gente ia ter o melhor dos dois mundos. Eu ia poder atender as minhas noivas, eu ia poder ter uma estrutura maior para o meu trabalho e também, né, a nossa cachorrinha ia ter um quintal para ela correr, para ela brincar. A gente foi morar nesse ateliê, levamos a cachorrinha. Eu tinha um gato, levamos o gato, botamos uma labradora que além de já ser idosa, ela estava com problema, ela não estava andando, né? Ela tinha sido atropelada, ajudamos a labradora a fazer terapia, hoje tá aí, corre, brinca, pula, saudável, feliz. Depois pegamos mais 2 cachorros, então hoje a nossa família é composta por 4 cachorros e um gato. Eu e meu marido, não temos filhos ainda. Ficamos nesse outro ateliê 9 meses. Saí do apartamento, fomos para casa comercial, 9 meses depois e alugamos uma outra casa muito maior, sei lá, 6, 7 vezes maior do que a que a gente já tinha. Só que para essa casa a gente recebeu uma proposta e a gente foi com uma sociedade nessa casa aí. A proposta era linda, maravilhosa, a gente já devia desconfiar. Tive que fazer empréstimo para pagar o calção dessa casa. 3 meses eu tive que ficar conversando com a imobiliária, marquei reunião com a dona da imobiliária, marquei reunião com o dono da casa, porque eu não tinha os pré-requisitos para alugar essa casa. E aí eu marquei reunião com eles, mandava mensagem até convencer eles. A minha insistência e Deus abençoando, a gente conseguiu a casa. Fomos com essa sociedade que eu expliquei para vocês.
3 meses de sociedade, acabou-se tudo, acabou toda a sociedade, por escolha minha, porque assim, gente, não dava pra continuar. Eu não posso dizer pra vocês assim que eu sofri um golpe. Foi prometido muita coisa antes da gente fechar essa sociedade e foi me entregue muito pouco. Eu acho que nem dá isso aqui, sei lá, nem dá de ver o tanto que foi entregue. Então prometeu isso aqui, entregou isso aqui. E aí não dava, gente, era inviável continuar. Eu trabalhava mais, eu me esforçava mais. Se precisava, se faltava dinheiro para alguma conta, eu tinha que conseguir o dinheiro. Então foi combinado algo, foi me entregue algo muito diferente do que foi combinado. Eu estava estressada, eu estava ficando com crise de ansiedade, eu estava infeliz. Coloquei um ponto final. Entrei em contato com o dono da casa para entregar a casa e o dono da casa foi um anjo que Deus mandou na nossa vida. E ele fez uma outra proposta para a gente permanecer na casa e eu aceitei a proposta e a gente conseguiu se manter na casa. Essa fase da saída da sociedade até a gente estar bem financeiramente levou mais ou menos 1 ano e meio. Mais ou menos isso aí, gente, 1 ano e meio. Ó, batalhando, lutando. Tinha mês que a gente conseguia pagar todas as contas e sobrava um pouquinho. Tinha mês que tinha que deixar alguma conta para trás porque não era o suficiente. Então, quantas vezes, gente, eu tive que deixar assim, ó, o que eu vou deixar sem pagar, a água ou a luz? Ah, deixa eu ver aqui quando vence a água, deixa eu ver quando vence a luz. Olha, eu vou deixar a luz sem pagar, mas daqui 30 dias eu preciso do dinheiro, porque senão eles vão vir cortar a nossa luz. A gente passou muito por isso. E quem olhava, quem via que a gente estava numa baita de uma casa, com uma baita de uma estrutura, não fazia ideia o que a gente estava passando financeiramente, o quanto estava difícil financeiramente pra gente. E nesse momento a gente quase desistiu também. Sabe por que a gente não desistiu? Primeiro porque eu não ia me conformar, nadar, sucesso, pra morrer ali. Já ia começar por aí. Mas a minha ideia era voltar, regredir para algo menor, regredir lá pro início, sabe? Mas quando o dono da casa, ele fez a proposta, porque ele ficou com pena da gente para ajudar a gente, a proposta dele realmente foi muito boa pra gente ficar. Mas não, a questão não era a estrutura em si que era muito grande, que estava difícil pra gente pagar. A questão era um conjunto de coisas. Eu tinha acabado de sair de uma sociedade fracassada, eu não ganhava tão bem assim, ganhava já um valor muito considerável com o que eu ganhava antes, mas ainda assim não era um valor muito alto. Essa sociedade de 3 meses ficaram vários rombos financeiros que eu precisei arcar de algum jeito. Então assim, gente, era um conjunto de coisas, parece que caiu todo o teto na nossa cabeça. Mas a gente continua ali, firme e forte. 1 ano e meio depois, mais ou menos, a gente já estava estável. Ou seja, não precisava mais escolher na hora de pagar as contas, pagava as contas e sobrava dinheiro. Pouco, mas sobrava, mas já estava dando para levar bem tranquilamente. Dentro desse período aí de 1 ano e meio, passaram algumas profissionais pelo meu espaço. Tive ótimas profissionais, pessoas incríveis que eu tenho saudade até hoje. Gente, teve cada pessoa que passou também que, olha, fica difícil, sabe? Eu não gosto de ser muito negativa, assim, nesses vídeos, porque, assim, nossa, só reclama. Principalmente esse que eu tô contando as dificuldades, né? Meu Deus, como reclama. Isso que eu tô acelerando, pulando várias coisas, colocando pontos principais na minha vida profissional. Mas, assim, gente, quem tem salão sabe o quanto é difícil você trabalhar numa equipe que seja gostoso, que seja prazeroso trabalhar com essas pessoas. Se você não tem um salão e já trabalhou em empresa, onde uma equipe ali tinha briga, tinha fofoca, tinha isso, tinha aquilo, sabe bem do que eu tô falando. Então, não é porque você é dona de um estabelecimento que você não passa por tudo isso também. Se a tua equipe não tá alinhada, mesmo você sendo dona, você passa por todas essas dores de cabeça. Já tem as dores de cabeça de você ter a responsabilidade de um espaço. Quando você não tem uma equipe boa, Senhor amado. E teve uma época ali que, meu Deus, enfim, não vou me estender aqui nesse assunto. Vocês já entenderam, né, que foi difícil pra mim psicologicamente lidar. Continuando, logo depois que essas profissionais saíram, tudo começou a dar certo. Eu diria pra vocês que foi assim, porque é aquela história que eu falei pra vocês antes. Demorou muito tempo, mas eu tava tão empenhada em fazer dar certo que parece que foi rápido.
Então deu pra vocês entender, né? E aí, gente, as coisas se ajeitaram. Comecei a ter um faturamento que, cara, eu nunca tive na vida. Eu encontrei a equipe perfeita de trabalho. Obviamente, sempre precisa de um ajustezinho aqui, outro ajustezinho lá. Não consigo nem explicar pra vocês o quão maravilhosa é a minha vida profissional atualmente. Já fiz reforma no ateliê, a gente mudou a identidade visual, damos o nome do ateliê, a gente comprou macas novas recentemente, a equipe tá chuchu beleza. Eu entro dentro daquele espaço, tenho orgulho. Eu olho para minha conta no banco, eu tenho orgulho. Eu olho para o meu faturamento, eu tenho orgulho. Quando a gente precisa comprar alguma coisa, que nem, por exemplo, apesar de o ateliê ser muito grande, levou tempo pra gente conseguir colocar o primeiro ar-condicionado lá dentro. E agora, nesse ano que passou, a gente conseguiu colocar ar-condicionado em todas as salas, e são 9 salas. Então são essas pequenas coisas que na maioria das vezes as clientes nem percebem, mas para mim é muito gratificante. Quando a gente chegou a primeira vez no ateliê, a gente tinha que ficar carregando o ventilador para lá e para cá, as clientes acabavam passando calor porque eu não tinha de onde tirar dinheiro para colocar um ar-condicionado. Hoje em dia eu entro em cada sala, um dia calor, tudo geladinho, ar-condicionado, tudo bonitinho, maca nova, tudo maravilhoso. Eu falo, obrigada, meu Deus. Era isso que eu queria para minha vida. Na verdade, eu sonhava muito mais baixo e Deus me proporcionou muito mais coisas. E eu acredito que essas bênçãos que eu tenho na minha vida foi porque eu nunca desisti. Isso não é uma vitória só minha, porque muitas vezes eu quis desistir. Mas, por exemplo, o meu marido, ele sempre me ajudou, ele sempre me apoiou. O meu marido, ele é um membro valiosíssimo da minha equipe, porque sem o apoio dele, com certeza, eu já teria desistido. Então, sempre quando eu compartilho algo com ele, ele me incentiva, ele me ajuda, ele me traz ideias. Então, o meu marido é uma pessoa incrível. Então, é importante você ter um parceiro do lado que você possa confiar, seja um marido, seja às vezes um irmão, uma amiga, um parente. Enfim, é bom você ter uma pessoa que você possa contar. Você ter um braço direito do teu lado, nem que seja só para aconselhar, mas você precisa de alguém para te dar força quando você não tiver. Agradeço muito também a Deus porque Ele mandou pessoas certas na minha vida. Então, quando eu aluguei aquele apartamento, que eu expliquei para vocês que eu não tinha de onde tirar o dinheiro, Deus mandou 2 amigas para ir dividir esse apartamento comigo, porque só assim eu ia conseguir pagar, né? Agradeço a Deus e agradeço a elas por ter ido também. E assim, gente, poderia ficar aqui até amanhã agradecendo um monte de gente, porque teve gente difícil que passou pela minha vida que foi difícil de lidar. Mas teve muita gente boa que foram como anjos na minha vida. Então, assim, eu sou muito grata a todas essas pessoas. Sou grata a mim por não ter desistido. Eu sou grata à minha fé, porque ela me ajudou em muitos momentos que estavam difíceis. E, gente, isso que eu contei aqui pra vocês, gostaria que esse vídeo fosse mais curto do que ele vai ficar, mas esse resumo que eu fiz aqui pra vocês, 10 anos. 10 anos da minha vida. Então, quando eu falo pra vocês que levou tempo, levou muito tempo, mas eu não vi passar esses 10 anos. Esses 10 anos passaram assim pra mim, porque eu tava focada, que é o que eu já falei aqui várias vezes. Fábio, há quanto tempo que você tá bem financeiramente? Há quanto tempo que você tá assim nessa fase maravilhosa que você está falando? Eu tô assim, gente, há 3 anos. De 10 anos, 3 anos eu estou muito bem. Financeiramente, emocionalmente, profissionalmente, pessoalmente. Então, 3 anos de uma vida maravilhosa. Mas o que eu contei pra vocês são 10 anos. Então, se pra você tá difícil, agora nesse momento você tá passando, você pode olhar e falar, gente, isso aqui é a pior coisa que eu tô passando na minha vida. Não desista, continue, foque, inove, não sei, muda o teu foco. Né? Como eu falei pra vocês, ninguém tem que passar por um relacionamento abusivo, por um relacionamento difícil, mas quando eu não consegui sair daquele relacionamento tóxico que eu tava vivendo, eu coloquei o meu foco no trabalho e deu muito certo. Não é o que as psicólogas aconselham, né, gente? Faça tratamento, saia do seu relacionamento tóxico. Mas se agora você tá olhando pra situação e não tem como você fugir, muda o foco, gente. Avalia, coloca numa balança o que tá bom na tua vida e o que não tá. Não tenha medo, chuta o balde se for preciso.
começa tudo de novo. Se fosse, gente, por bens materiais, eu nunca teria terminado com meu ex, teria ficado lá, que a gente tinha casa própria, tinha carro, tinha tudo, não pagava aluguel. A gente terminou, eu comecei tudo do zero de novo, gente. Quando a sociedade no meu novo ateliê não deu certo, eu teria voltado porque eu já estava acostumada, era uma estrutura menorzinha, era um gasto menorzinho. Eu tinha ido no mais fácil, que eu já estava acostumada também, gente. Mas tenha sonhos, tenha objetivos e corra para alcançar. Não desista. Eu não vou falar para vocês que vai ser fácil, porque na maioria das vezes não é. Chega uma hora que as coisas se alinham e tudo dá certo. Então eu costumo falar que é provação. Você tem que passar por momentos difíceis para ver se você é merecedora de ter coisas grandes na sua vida. Independente do problema que você está passando, não desista. Corra atrás. Eu sempre olho para minha história e falo, gente, eu tinha 16 anos quando eu saí da casa dos meus pais porque eu não aguentava mais as coisas que eu passava lá. Depois disso eu caí num relacionamento difícil pra caramba, gente, um relacionamento desgastante. Saí desse relacionamento praticamente sem nada. Comecei tudo de novo do zero. Tive várias portas fechadas na minha cara. Tive até que as coisas começaram a andar, pareciam que ia dar tudo certinho, tudo beleza. Recebi uma proposta maravilhosa de uma sociedade. Quebrei a cara nessa sociedade, comecei de novo, vambora. Passei por vários momentos difíceis após esse término dessa sociedade, mas graças a Deus estamos aí e deu tudo muito certo. Aconteceu muita coisa errada, mas as coisas que deram certo, deram muito certo, gente. Eu queria que esse vídeo ficasse mais curto, mas, né, não tem como, 10 anos, né? Até que ficou curto para 10 anos, gente. Eu sou péssima para contar história resumida, então até que deu boa resumir 10 anos nesse tempo de vídeo. Show de bola. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se esse vídeo te incentivou de alguma forma, para mim é importante saber, porque esse é o intuito do vídeo. Não é para falar para vocês, olha só como eu sou uma empresária. Não, é para mostrar para vocês que eu não comecei daqui de cima. Eu comecei de baixo, como muita gente pode estar começando hoje. E outra, gente, eu comecei daqui, mas eu tô aqui. Eu não tô aqui ainda não, tá, gente? O que eu quero, isso aqui, ó, vai demorar mais um pouquinho para me alcançar. Mas aqui, onde eu tô muito bem, muito feliz. Deixa aqui embaixo nos comentários a tua história. Eu quero ouvir que fase você tá, se você tá começando, se você já tá há anos na profissão. Oi, amor. Olha aqui, ó, o bebê da mãe, ó. Olha lá pra câmera. Ó, esse aqui é um dos meus filhos. Então divide aqui com a gente. E dessa forma você vai conseguir inspirar várias outras pessoas que estão sempre ali lendo os comentários. E eu quero que vocês saibam que sim, a gente pode qualquer coisa.